Olá gente, tudo bom com vocês? Então, esse vídeo aqui eu resolvi conversar um pouquinho com vocês e o tema é as perguntas que o aluno não deveria fazer ao professor. Então, por que pensar nesse tema? Porque às vezes as coisas são tão repetitivas e você tem que pensar que a sua conduta na sala de aula ou quando você assiste alguma coisa que seja pela internet, um vídeo, qualquer coisa assim, então você tem que pensar que o objetivo é sua aprendizagem e não simplesmente ganhar lá uma nota, um ponto, porque você está fazendo aquela atividade, tá bom? Então a primeira pergunta que eu queria falar aqui que o aluno faz e que a gente fica se perguntando, né? É para copiar? Então tá lá no quadro, você escreveu aquilo ali tudinho, é para copiar, professora? Então se você tem uma memória fotográfica, tudo que você bate lá o olho, você não precisa copiar, porque você já aprendeu, então não copie. Porque o objetivo é você aprender, tá certo? Agora, se você não tem uma memória fotográfica, copie, é melhor, porque aí depois você vai olhar o seu registro, sua anotação, e você vai poder estudar a partir daquilo, tá certo? Outra pergunta que eu acho bem interessante, é para copiar pergunta e resposta? Então vamos raciocinar. Se você copiar só a resposta ou só o valor, você vai entender depois na hora de estudar? Então, se você não vai entender, copie a pergunta e a resposta. Se a sua letra é feia, copie, pergunta e resposta, pelo menos você está treinando caligrafia. Então, essa decisão, se é para copiar pergunta e resposta, não devia ser dada pelo professor, e sim pela sua necessidade de aprender, de entender e de estudar posteriormente, tá bom? Outra pergunta também, isso aí é para nota? Então, você só vai fazer se for para nota? Se for para aprender, você vai fazer? Então, não se preocupe com a nota, se preocupe sempre em aprender. Esse é sempre o ponto em questão. E outra pergunta também, chega lá no dia da prova de recuperação, no dia da aula de recuperação. Então, o aluno pergunta, a senhora é professora de quê mesmo? Aí eu digo, meu Deus, essa criatura é um abençoado da mãe dele. Então, dá vontade de responder, eu sou professora da matéria que você vai ser reprovado. Porque se você não sabe nem de que é aquele professor, a disciplina que ele ensina, será que você sabe de alguma coisa além disso? Então são coisas que dá para você pensar um pouquinho e focar no que é mais importante, aprender, tá certo? Então passar ou tirar nota vai ser consequência dessa aprendizagem, tá certo? Bons estudos!